Sejam bem-vindos ao canal Fanática Notícia, você que nos assiste aí. Estamos começando aqui o nosso programa. Hoje nós iremos falar de temas bastante importantes. Vamos falar sobre a nova camisa do Flamengo. A gente vai falar também aqui sobre a questão do Lucas Paquetá, fazendo a comparação aí com o Gerson. E a gente também vai falar da situação do Flamengo no Campeonato Carioca e o risco desse time cair para a segunda divisão. Quer saber por quê? Então já chega aí dando o seu like, já chega fazendo aí a sua inscrição no canal e dando o seu joinha e, se possível, compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares. E sem longas e delongas, vamos ao vídeo, galera. Nova camisa do Flamengo que mantém tudo aquilo que o torcedor do Flamengo já reconhece de longe, ou seja, o vermelho e o preto em destaque em linhas horizontais, marcando o peso da tradição do Mengão, né? Primeira vista é uma camisa bonita, né? Uma camisa imponente com identidade, ou seja, não tem erro, aparentemente não tem erro. Você bate o olho e sabe que é Flamengo, né? Mas sendo assim bem sincero, né, quando eu olhei essa camisa, eu olhei alguns detalhes dela, bem sincero mesmo com você, na minha opinião faltou algo, faltou um pouco mais. Eu achei o design da camisa seguro demais, ou seja, a Adidas não arriscou nesse design, não surpreendeu. É aquela camisa que respeita a história do Flamengo, mas não tenta marcar época. E um clube do tamanho do Flamengo não dá, né, para a gente poder fazer uma camisa tão tímida, né? Porque isso dá uma sensação de que dava para ousar um pouco mais. É isso que a gente sente daqui, né? Que a Adidas poderia ter ousado um pouco mais, né, na produção desse manto do Flamengo. Um outro ponto que chamou a atenção nessa camisa é o excesso de patrocinadores, que acabou ofuscando, né, digamos assim, o escudo do Flamengo. Isso é uma coisa muito importante, que marca a identidade do Flamengo, esse escudo, e o excesso de patrocinadores ali, a falta de disposição da centralização entre eles, também incomodou, não somente a mim, mas incomodou também boa parte dos torcedores do Mengão. Fim das contas, é uma camisa muito correta, né? Bem feita e com cara de Flamengo, mas, como eu falei antes, não empolga como poderia ou como deveria empolgar. E aí eu quero ouvir agora você, né? Na sua opinião, essa camisa, ela te conquistou ou ela ficou devendo? Você compraria essa camisa? Lembrando, se você quiser comprar essa camisa, um novo manto, vai estar disponível a partir do dia 16, hoje, no site da Adidas, e custa em média R$ 449. O Gerson se deu mal, né? Nessa saída do Gerson para o Zenit, nesse retorno do Gerson para o Cruzeiro, a relação entre Flamengo e Gerson, ela acabou azedando e azedando muito. Quer saber por quê? Coloca aí teu like, coloca aí o teu joinha, tece o teu comentário no final aí abaixo. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição no canal. Olha só, o Flamengo renovou o contrato com o Gerson em abril de 2025, um contrato de 5 anos, que é até 2030. E nesse contrato, né, havia uma cláusula que, caso o jogador ou o Flamengo quebrasse essa cláusula, ou seja, o contrato fosse rompido de forma unilateral, o direito de imagem que o jogador teria a receber até 2030 deve ser pago à parte que não rescindiu o contrato. Então, no caso, o Gerson, ele foi para o Zenit, ele foi comprado, o Flamengo colocou isso para o Zenit, que havia essa cláusula, que falava sobre os direitos de imagem, que o Flamengo tinha o direito de receber todos os valores, como o acordo foi em 2025, 3 meses depois o Gerson foi vendido. Então o Flamengo tem basicamente todos os direitos de imagem que deveria
receber até 2030. Isso dá em torno de 42 milhões de reais. E como o Zenit não pagou, o Gerson foi para a Rússia, demorou lá pouco tempo também, voltou agora para o Cruzeiro e o Flamengo resolveu cobrar essa conta, galera, e protocolou uma ação judicial contra o Gerson e contra a empresa do Marcão, tá? O pai do Gerson, para receber do Gerson e dessa empresa os valores correspondentes aos direitos de imagem. O Gerson vai ter que desembolsar aí cerca de 40 milhões de reais aos cofres do Flamengo. É muita grana, Gerson. Armou e se deu mal. O que você acha? Você achou correto o Flamengo entrar com essa ação? Coloca aí nos comentários que eu quero ouvir você, torcedor. Quem é melhor, Gerson ou Lucas Paquetá? Essa é uma discussão também que tem rondado aí os meios de comunicação, né? A mídia esportiva, de ontem para hoje, isso porque o Cruzeiro contrata o Gerson e o Flamengo pretende contratar o Paquetá. E aí rolou aí essa dúvida, né? Qual desses dois jogadores seria mais útil ao Flamengo? O Gerson ou o Lucas Paquetá? Quem jogaria melhor? Porque nós sabemos que depois da saída do Gerson, o Flamengo ficou órfão de meia direita. Nós não temos um jogador que joga ali. E o Lucas Paquetá é alguém que, vindo para o Flamengo, poderia jogar justamente ali, concorrendo vaga com o Carrascal, que ainda não conseguiu se firmar de vez como dono da posição. E o Gerson, obviamente, se viesse para o Flamengo, não teria nenhuma dificuldade em assumir esse posto, porque ele já era titular absoluto. Gerson custou 30 milhões de euros junto ao Zenit, dinheiro pago aí pelo Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu repatriar o Gerson e pagou 30 milhões de euros. E o Paquetá, tudo indica que a negociação vai fechar em torno aí de 35 a 40 milhões de euros. Quem ou em quem o Flamengo deveria ter investido mais? Qual é a sua preferência, torcedor? É o Lucas Paquetá ou é o Gerson? Quero ouvir você. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite para fazer a inscrição, dá o seu joinha e colocar aí o seu comentário, a sua opinião aí embaixo nos comentários, galera. Flamengo volta a campo no sábado contra o Volta Redonda, em jogo valendo aí pela terceira rodada, terceiro jogo do Flamengo do Campeonato Carioca. O Flamengo que ainda não venceu, empatou a primeira contra a Portuguesa, perdeu de 2-1 para o Bangu e agora enfrenta lá no estádio Raulino de Oliveira o time do Volta Redonda neste sábado. E aí o Flamengo terá na próxima semana dois compromissos importantes, né? Um contra o Vasco e o outro contra o Fluminense, valendo pelo Campeonato Carioca, e depois vai ficar faltando uma única partida, né, para que o Flamengo feche essa chave de grupo no Campeonato Carioca. E às vezes eu fico pensando aqui, né? Até que ponto vale a pena você colocar apenas os jogadores da base para disputar esse campeonato, se o time corre um risco de ser rebaixado caso não consiga pontuar? Olha, se o Flamengo não ganhar da Portuguesa, obrigatoriamente vai ter que colocar o time titular contra o Vasco e contra o Fluminense. E aí a gente lembra que nesse meio termo vai ter um jogo contra o São Paulo e depois vai ter o jogo da Supercopa contra o Corinthians. Eita Flamengo, eita Flamengo, né? Talvez a gente tenha que usar antes da hora a cavalaria para poder resolver o problema que a base está criando. O Flamengo não venceu, sente-se pressionado de vencer a Portuguesa no seu terreiro, no seu quintal. O Flamengo que não tem como prioridade o Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca ele serve de espelho para a nação entender como está o time. O interessante é que o Flamengo usasse o Campeonato Carioca para preparar o time para as competições que vêm, tá certo? Mas esses jogadores que estão atuando hoje, basicamente nenhum deles serão aproveitados no time titular
do Flamengo. Eu quero ouvir a sua opinião. Vale a pena arriscar tanto com garotos da base no Campeonato Carioca, num campeonato de 6 rodadas, e você correr o risco de ter uma das duas piores campanhas entre os times da Série A e você ser rebaixado? Ou o Flamengo deveria, já contra o Volta Redonda, colocar a cavalaria, o time titular? Quero ouvir você, torcedor. Tece aí o seu comentário abaixo, faça a sua inscrição no canal e comenta esse vídeo dando também o seu joinha.